Pois bem, cá estamos novamente para tratar de mais um assunto polêmico. Por isso, me acompanhe justamente através da leitura do livro de 1 Coríntios, no capítulo 2 e no versículo 11, onde o apóstolo Paulo fez a seguinte afirmação. Disse Paulo, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe das coisas de Deus, senão o espírito de Deus. Repito, ninguém sabe das coisas de Deus, senão o espírito de Deus. Bom, a pergunta que se levanta é, então, quem exatamente era Judas? Pois para Judas ter traído a Cristo, primeiro ele precisaria saber das coisas de Deus, mas somente o Espírito de Deus sabe das coisas de Deus. Então, repito, quem exatamente era Judas, senão o próprio Espírito de Deus? Quer que eu prove? Sim, é claro que eu vou provar. Me acompanhe justamente através da leitura do Evangelho de João, no capítulo 13, do versículos 21 a 27, onde o próprio Jesus afirmou, na verdade, vos digo que um de vós há de me trair. E após Judas ter recebido o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus, o que fazes? Faze-o depressa. O que exatamente Judas estava para fazer era para trair Jesus e entregá-lo à morte. Espera aí. Mas esta é a história da lei. Pois é a lei que enganou o apóstolo Paulo e o matou. Veja o que consta no livro de Romanos, capítulo 7, versículos 9 e 13. Disse Paulo, e eu em algum tempo vivia sem lei, mas vindo o mandamento reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e me matou. Esta é a história de Cristo sendo traído por Judas, ou seja, pela lei, que é Satanás. Preste atenção neste mistério, meu amigo. Somente a lei de Deus conhece as coisas de Deus. Somente Judas poderia saber exatamente dos planos de Deus, pois Judas se tratava exatamente de Satanás, que é a própria lei, que é o Espírito do Deus vivo. Por quê? No Evangelho de João, capítulo 8, versículos 44, disse-lhe Jesus, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai, que foi homicida desde o princípio. Quem foi homicida desde o princípio foi a lei de Moisés, conforme consta no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7, com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. A morte entrou no mundo desde o princípio pela lei, e os seres humanos querem fazer a vontade do pai deles, que é a lei. A lei, sim, meu amigo, ela veio justamente matar, cumprir o propósito de Deus. Foi exatamente isto que Judas o fez, ao ter traído Jesus. Ou seja, a lei traiu a Cristo, pois Cristo veio cumprir a lei. E para que Cristo cumprisse a lei, ele deveria morrer. Ou seja, Satanás é justamente a lei de Deus. Por isto que no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 14, vemos exatamente Deus afirmando. Então, o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isto, maldita serás. A pergunta que se levanta é, o que exatamente a serpente fez? A resposta é simples, ela revelou o mistério de Deus a Adão. Mas veja bem, ninguém sabe das coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, como exatamente a serpente sabia dos planos de Deus? Pois a serpente falou a Eva. Sim, ela disse, por certo que quando vocês comerem do fruto proibido, os seus olhos se abrirão e vocês se tornarão como Deus, sabendo o bem do mal. Como exatamente? A serpente sabia das coisas de Deus, simplesmente porque a serpente é a lei de Moisés, que é a lei de Deus, que é santo, mandamento justo e bom. A lei, ela foi introduzida no mundo desde o princípio, foi a lei que é a serpente que trouxe a morte ao mundo. A morte é necessária, pois não há como entrar no reino dos céus sem passar pela morte. Por isto que no livro do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, diz, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, deste mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Mas o que exatamente tem a ver Cristo com a serpente? Tudo, pois a serpente é a lei. A lei é o próprio Cristo, pois Cristo é o próprio Espírito de Deus, que é a lei de Moisés, pois a lei é santo, mandamento justo e bom. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 28, acrescentou Jesus. Então Jesus preveniu eles, quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Eu sou quem? A lei, que é a serpente, que é Satanás.
que é Judas, o traidor, pois a lei ela foi concedida aos seres humanos para que eles fossem mortos por ela. Repito, livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7, com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. A morte entrou desde o princípio do mundo através da serpente, que é a lei. Veja, meu amigo. O Evangelho de João, capítulo 15, versículos 22, diz: se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam pecado. Se a serpente não tivesse aberto os olhos de Adão lá no princípio, os seres humanos não teriam pecado. Esta é a descrição de Cristo. Por isso disse Cristo, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deste mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado. E quando o Filho do Homem for levantado, vocês saberão exatamente quem é Cristo, que é a serpente, que é a lei. Repito, se eu não tivesse vindo neles falado, eles não teriam pecado. Se não tivesse pecado, eles não morreriam. Mas o ministério que trouxe a morte foi a lei, que é Cristo, que é a serpente, meu amigo. Se Satanás não tivesse vindo, ninguém teria pecado. E veja, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7, diz: o Espírito Santo vos convencerá do pecado. Quem convence o ser humano do pecado é o Espírito de Deus, que é a serpente, que abriu os olhos de Adão para perceber que este já estava nu, ou seja, que Adão já se encontrava em pecado. Mas Adão não conseguia perceber este estado de pecado, simplesmente porque ele se encontrava cego espiritualmente. Por isso que a lei, que é a serpente, que é o Espírito de Deus, traiu-se a si mesmo, ou seja, traiu os seres humanos, para que estes pudessem experimentar a morte, pois não há como despertar do Espírito sem passar pela morte. Por isso a morte teve que entrar no mundo, para que você pudesse morrer. Do contrário, você nunca poderia nascer de novo. Pois no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 6 e 7, diz: necessário vos é nascer de novo. O que é nascido da carne é apenas carne, mas o que nasce do Espírito se torna um Espírito. Não há como entrar no reino dos céus, ou seja, como despertar do Espírito de Cristo na carne, sem passar pela morte da identificação com o corpo. Você passa pela morte quando para de se identificar através do corpo. Quando você para de se identificar através do corpo, você passa a se identificar através do Espírito. Quando você passa a se identificar através do Espírito, você morre para quem você acreditava ser através do corpo. Prova disso é que no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículos 9 e 10, diz: e foi preceptado o grande dragão, a antiga serpente. Veja exatamente quem é a antiga serpente do Éden, chamado Diabo e Satanás, que enganava todo mundo. Por que exatamente o diabo veio enganar todo mundo? Se o diabo não tivesse enganado Adão, Adão não teria comido do fruto proibido, seus olhos não teriam se abrido. E desta forma, ele não teria passado da morte para a vida, porque Adão já se encontrava morto. Morto espiritualmente, ele se encontrava cego e nu no paraíso. Veja, meu amigo, eu ouvi uma grande voz que dizia: foi expulso o acusador de nossos irmãos, o qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. A serpente, chamado Diabo e Satanás, é o acusador, que acusa o ser humano de dia e de noite, na presença de Deus. Veja exatamente quem é o acusador, esse Satanás, a serpente. Evangelho de João, capítulo 5, versículos 45. Disse Cristo: não penseis que vos acusarei diante do Pai. Quem vos acusa é Moisés, em que tendes depositado a vossa confiança. A lei de Moisés é o acusador, que é a serpente, que é Satanás. Por isso que Satanás veio ao mundo, para acusar o ser humano de pecado. Pois se o ser humano não fosse capaz de se reconhecer a si mesmo, ele nunca poderia despertar do Espírito. Então Satanás foi enviado ao mundo, que é a lei, para lhe mostrar que você se encontra em pecado. Se você não compreender que você está em pecado, você nunca poderá despertar do Espírito. Este é o papel do acusador, da serpente, que é o Espírito Santo, que veio nos convencer de pecado. O Espírito Santo está tentando lhe mostrar que você está em pecado. Este é o papel da serpente, do Espírito Santo, lhe mostrar que você está em pecado. Foi isso que a serpente fez com Adão lá no princípio. Abriu os olhos de Adão, para que Adão percebesse que ele já se encontrava em pecado. Ele apenas não conseguia ver. O Espírito Santo está tentando te convencer de pecado, que é o diabo, que é Satanás, que é o acusador, que está te acusando. Você está em pecado, você está em pecado, e você se recusa a aceitar essa verdade. Enquanto você não entender que o corpo da morte é justamente se reconhecer através da natureza humana, você nunca poderá despertar do Espírito.
Para você poder despertar do Espírito, você deve morrer para quem você acredita ser, pois você só poderá passar da morte para a vida quando você entender que você não é o corpo, e sim o Espírito do Deus vivo, que está tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Desperta do que dormes. A história de Judas traindo justamente a Cristo é a história da lei de Moisés traindo o homem, pois é Satanás que é o acusador que engana o ser humano. Pois se Satanás não enganasse o ser humano nunca teria passado pela morte. Sim, pois Adão morreu porque ele foi enganado pela serpente. E após ter morrido, ele pôde ressuscitar. E quem é a ressurreição? É justamente Cristo, conforme consta no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 25. Disse Cristo: eu sou a ressurreição e a vida. Você só pode alcançar a ressurreição, você só pode alcançar a eternidade, você só pode adquirir a vida eterna após passar pela morte, meu amigo. Por isso, exatamente, Cristo veio ao mundo. Por isso, Cristo foi descrito através da serpente. Pois Deus é um em todos e todos nós somos um através de Deus. A história da serpente, a história do diabo, a história de Cristo, a história do traidor Judas é sempre a mesma história, sendo descrito através de várias descrições. Pois ninguém conhece a mente de Deus, senão o Espírito de Deus. E ninguém pode trair exatamente a Deus, senão o seu próprio Espírito. Por isso, o Espírito que se encontra no homem trai o homem, para que o homem possa passar pela morte e assim despertar do Espírito.